A proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência começa a ser votada em primeiro turno na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. Como se trata de uma mudança na Constituição, será preciso ainda uma nova sessão na Câmara, além da votação em mais 2 turnos no Senado, antes de ser promulgada e entrar em vigor. Nos últimos dias, o governo do presidente Jair Bolsonaro acelerou a liberação de emendas parlamentares para facilitar a aprovação da reforma. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acredita que será possível votar os 2 turnos esta semana na casa. Enquanto as propostas não são definitivamente aprovadas, as mudanças ainda dividem opiniões, tanto no Congresso quanto nas ruas. E para falar sobre a viabilidade da reforma, conversamos com um doutor em Direito Político e Econômico. A primeira questão é que o nosso texto constitucional, ele tem uma hierarquia e ela é uma norma garantista lá da década de 80, né, de 1988. A gente vai ter que fazer mudanças nessas normas, e isso vai ter que ser feito através de emenda constitucional que passa pela Câmara, né, dos Deputados e pelo Senado da República. Essa é a primeira questão importante, é uma discussão um tanto complexa, né? Nós estamos agora no momento da Câmara e o relatório da semana passada, e isso é importante porque o telespectador vai ficar sabendo, ele excluiu os servidores públicos estaduais, né, ou seja, do nosso estado do Paraná, e os municipais, ou seja, os servidores do município de Rolândia. Em se permanecer dessa forma, uma vez aprovada essa reforma, vai ter que passar pela Câmara Municipal de Rolândia e todas as câmaras municipais e pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e as demais Assembleias Legislativas, o que torna um tanto mais complexa, tá? É importante esclarecer, isso não está sendo dito, que essa, na verdade, é uma reforma tributária e não previdenciária. Se enfoca como sendo previdenciário, mas não há nada de cálculo atuarial que seria necessário em questões de fundos previdenciários, né? Como tributária, querendo dizer de carga tributária. Não que você vai pagar mais, porque você vai, mas você vai pagar mais a longo prazo, então vai aumentar o tempo que você contribui. Só para você ter uma ideia, todos os professores, servidores públicos federais e os professores da iniciativa privada, que também estão incluídos, vai dar uma economia de 20 bilhões em 10 anos se a proposta for votada da forma que está. Houve uma desoneração às 2 horas da manhã de antes de ontem, ou seja, na terça-feira, dia 9 de julho, onde teve um incremento de 80 bilhões para exportadores de carne. Ou seja, tem alguns pontos que precisam ainda ser levados em conta. Quando a gente fala de reforma previdenciária, é importante destacar que todos os espectros políticos, mais à esquerda e mais à direita, são a favor de reforma previdenciária, com cálculos atuariais e com atualização da legislação. O problema dessa reforma é que essa reforma está focando único e exclusivamente, graças ao ministro Paulo Guedes, uma questão de tributação, uma questão de manutenção do custeio. Em permanecendo só apenas os servidores públicos federais e a iniciativa privada, a gente tema que cada estado vai ter uma regra diferenciada, tá? O que vai gerar vários tipos de problema. Outra questão importante de acompanhar nos debates seria uma participação dos estados nordestinos e dos estados da região norte. Primeiro que elas não estão, por incrível que pareça, numa situação tão complicada do ponto de vista previdenciário como estão os estados, pasmem, os estados do sul e os estados do sudeste ou centro-oeste. Esses estados têm uma situação econômica bem melhor sob esse ponto de vista de regulação fiscal. E a Previdência Social mantém vários desses municípios. Vários chefes de família são pessoas aposentadas nessas regiões norte e nordeste. Ou seja, a questão é bem mais complexa do que a gente está analisando. Lembrando que vai ter que passar em 2 turnos na Câmara dos Deputados, vai ter que passar em 2 turnos no Senado da República. Agora, assim como já foi a reforma trabalhista, o fato de aprovar não significa que de uma hora para outra vai resolver todos os problemas da nação e nem que se não aprovar que vai ser o fim do mundo, como está se ventilando, Hélio.